Fonoaudiologia transformando vidas. Então, o papo de hoje vai ser sobre PEI. O que é isso? Plano Educacional Individual. Vamos lá, toda criança tem um plano de educação, tá? Primeiro, para você entender o que é isso, não é? O que é o plano de educação? É todo o conteúdo programático, todas as disciplinas, tudo que envolve o aprendizado daquele ano letivo da criança na escola, tá? Bom, quando se trata de uma criança em situação de inclusão, a gente tem um aluno especial, um educando que tem alguma necessidade educacional especial, a gente tem que desenvolver o que nós chamamos de PEI, que é esse plano de educação individual. Por quê? Por algum motivo, pela patologia, pela limitação física, tá? E N outros motivos, essa criança não vai ter condições de acompanhar um ano letivo regular que estaria dentro daquela proposta que a gente faz única para o ano, é aquela que é aplicada na turma, tá? Bom, como é que eu vou mapear isso? E como é que eu vou saber se cada criança especial que entra na minha escola é diferente da outra? Não é? Muitas vezes dentro de uma mesma patologia a gente não tem um formato de criança. Isso não acontece, cada indivíduo é único. Então vamos lá. Primeiro passo, aquela entrevista inicial com a família, tá? Uma boa anamnese, colher essa história, quem é essa criança que eu estou recebendo, tá? Escolas que não são escolas de grande porte, elas já têm até esse movimento com qualquer inscrição, com qualquer matrícula. Entrou um aluno novo, existe um convite para essa família, uma primeira entrevista, visitar a escola, depois trazer a criança, isso já acontece. Com o educando especial, isso é muito importante, porque existem peculiaridades ali que você precisa conhecer, enquanto direção, enquanto coordenação, enquanto professor, tá? Enfim, a coordenação pedagógica vai ser a primeira a ter contato com essa família, né? Então, beleza, vamos lá, fizemos essa entrevista inicial, colhemos a história da família, entendemos quem é essa criança. É só isso? Já consigo fazer meu PEI? Não consigo. Preciso ter contato com a equipe que trabalha com essa criança já há algum tempo. Toda criança tem um histórico, né? Já passou por alguns profissionais, então tem um retorno, o médico, principalmente o terapeuta que o acompanha, se é fono, psicólogo, como é que tá essa linha de trabalho com ele, tá? Bom, depois disso, eu consegui delinear quais são as dificuldades que ele pode encontrar dentro desse conteúdo. Eu tenho uma ideia do quanto essa criança já aprendeu, do que ela tem de bagagem pedagógica? Preciso saber disso. Tenho alguma ideia? Vou começar a elaborar. O que eu vou fazer no plano de educação individual? Eu vou pegar aquele conteúdo e eu vou fazer uma ponte dele para o que efetivamente eu vou cobrar e aplicar nessa criança, tá? A criança está na escola para interação, para um convívio social, para estabelecer uma rotina, mas a criança está lá para aprender também. Você tem um compromisso com esse aluno. Então, eu vou fazer isso, tá? Então, se lá no ano letivo em que ela está matriculada, por conta da idade que ela tem, isso é um detalhe importantíssimo. Criança de inclusão, ela não se reprova. Criança de inclusão tem um trabalho adaptado para as habilidades dela naquele momento. É muito importante, principalmente depois do segundo ano do fundamental, que essa criança prossiga acompanhando a turma, porque a gente tem uma perda muito grande na relação social quando eu começo a atrasar muito essa criança na escola, sem que isso efetivamente me dê um ganho pedagógico. Nossa, mas vai ficar muito difícil isso, porque eu vou ter uma criança de 5º ano, mas que dá conta de uma educação, de um aprendizado de 2º ano. É isso mesmo. Isso vai acontecer algumas vezes com algumas crianças, tá? Mas vamos lá. Tenho esse aluno de 5º ano que está lá começando a aprender uma divisão, tendo essa noção ainda. Soma e subtração faz muito bem, a divisão não está elaborada ainda, né? Enfim, eu vou ter que montar um conteúdo, um programa para ele em matemática em cima daquilo, tá? História, geografia, matérias conteudistas que a gente chama, né? Elas talvez sejam de mais simples elaboração e adaptação, né?
Então, assim, dependendo da criança, isso pode ser um pouco mais prático, através de pesquisas, através de maquete, mais concreto, né? Elaboração de mapa mental para estudar, para aplicar com essa criança. Então, ao invés daquele livro pesado, denso, de páginas e páginas de leitura, que ele não vai dar conta, tá? A gente vai trabalhar em cima de mapa mental, então aquela matéria vai ser resumida de uma forma visual, como se fosse um sisteminha mesmo, com os tópicos que são importantes para ele ali. Você apresenta isso já como se fosse um resumo, aquele ali é o meu conteúdo, tá? Então, assim, existem várias formas de você fazer a adaptação e existem várias formas de você avaliar a criança. A avaliação tem que constar no plano de educação. Se essa avaliação vai ser descritiva, se essa avaliação vai ser oral, se essa avaliação vai ser por atividade complementar, que são os trabalhos, pesquisas, e se essa avaliação vai ser múltipla, vai ter um pouquinho de cada um, tá? Essa criança tem direito a um boletim, essa criança tem direito a ser avaliada, ela está se esforçando, tem todo um trabalho sendo preparado para ela. Então, muito importante que esse vídeo passe para você que a elaboração do PEI, ele começa lá no início na matrícula, tá? Ele precisa ter uma boa avaliação de quem é essa criança se educando. Ele precisa ter a disponibilidade da adaptação de material que tem que ser feita. E ele precisa também da questão avaliativa. Então, são alguns tópicos importantíssimos para o início desse PEI. A participação do mediador escolar aí vai fazer justamente a ponte do que se foi preparado, né, aplicado, tudo em teoria, tudo aquilo que você separou inicialmente para essa criança e como isso está acontecendo na prática. O mediador ele está ali para funcionar, para fazer a mediação. Então ele é justamente essa conversa entre o educando, o professor e a coordenação. Tá? O mediador não trabalha sozinho, o professor não trabalha sozinho. O trabalho não funciona se ficar assim. Tem que ser uma equipe. Tá? O mediador é fundamental nessa peça e a gente sabe que é importantíssimo o trabalho para que essa criança aprenda, para que essa criança se integre na rotina da turma e da escola, tá? Então, apresentou o material, não está dando muito certo, o mediador vai sinalizar isso, vai começar a fazer algumas alterações, manda para o professor monta aquilo junto, coordenação autoriza sair o material novo, tá? Gente, dá trabalho pra caramba, é um dia após o outro, porque muitas vezes tudo que você elaborou antes dessa aula começar, caramba, e aí, não é assim, não tá dando certo, não tá aceitando, não tá aprendendo, ficou muito difícil, entendeu? Ficou fácil demais, e aí você vai ter que fazer uma releitura de tudo isso que você preparou, tá? Então tem que entender que trabalhar com a criança especial é arregaçar a manga. Tem que entender que essa criança tem toda uma individualidade que outros também têm, mas que ficam mais mascaradas dentro do grupo. E a criança vai aprendendo. Essa não, essa precisa dessa atenção individual. E é assim que a gente faz um trabalho bacana para ela dentro da escola.